Para que serve a dor? A dor serve de fato para alguma coisa? Eu pensei que a dor é aquela coisa desagradável, né, que sempre está aparecendo e a gente tem que evitar a todo custo. A gente foge, passa para debaixo do tapete, procura transmitir, né, se chega no nosso colo um tipo de dor, a gente joga no colo do outro, né, tenta eliminar ela da maneira mais rápida possível, recorrendo a qualquer coisa que esteja ao nosso alcance. Então, a humanidade sempre foi ensinada, ou melhor dizendo, foi adestrada a lidar com a dor a partir desse tipo de abordagem. A dor é algo que tem que ir embora, né? Ela não serve para nada, ela é inútil, ela é ruim, ela me desagrada e eu quero o mínimo de dor possível, né? Eu quero enxotar ela. Sai, vai para lá. E esse sempre tem sido o método da imensa maioria das pessoas em lidar com a dor. Leia-se dor aqui como qualquer coisa que causa incômodo, né? Pode ser no nível mais leve até o mais insuportável e em todos os níveis, né? Desde o físico até passando pelo energético, emocional, mental, né? Até o nível espiritual. Então a gente tem que a dor é algo que sempre esteve presente, né? E provavelmente sempre vai estar presente na vida humana. E a gente não sabe o que ela significa, né? Por que as pessoas têm dor, né, e acabam sofrendo? Por que existem tantas mazelas, né, por aí? E esse capítulo ele traz uma luz sobre isso, né? Ele esclarece em vários aspectos o que a gente deve fazer para lidar com essa dor. Então a gente vai estar vendo aqui muitas coisas que resolvem vários tipos de problemas se a pessoa souber, né, compreender o que está sendo passado e implementar em sua vida. Isso cabe à pessoa. Então a gente vai começar a ver esse assunto para lá de interessante, talvez um dos mais interessantes de tudo que existe por aí jogado, que diz respeito a nós seres humanos. Então a gente vai ver sobre a função da dor. Então a dor tem uma função, né? Ela não é algo simplesmente jogado aí de graça, né, por um Deus inconsequente, maldoso, que quer ver a gente sofrer como se ele estivesse assistindo num circo, né, e nós fôssemos palhaços. Não é isso. Existe alguma ordem maior que acaba fazendo uso, né, até de certo modo criando, entre aspas, essa dor para algum fim. Né? Existe algum fim para a dor, alguma finalidade para a dor, que inclusive, né, passa por eliminar ela mesma. Né? A dor vai se eliminando-se, né, a si mesma se a gente souber usar a dor. Se a gente souber a sua função e souber lidar com a dor da maneira adequada. Então, de novo, a gente tem aqui a cena do Outlander, que eu acho que representa muito bem todas essas questões. Esse vai ser um capítulo bem extenso, bem interessante. A função, então, da dor, já colocando aqui, jogando tudo de cara, são essas três, né? Existem 3 pontos, melhor dizendo, quando a gente pensa na dor. Então, a sua finalidade é ser o motor da evolução. E para evoluir, né, então a dor você pode ver como algo que viabiliza a ascensão. Ela permite que a ascensão do ser se dê. A imensa maioria da humanidade
a quase totalidade dos seres humanos só melhora de fato, né, substancialmente, a partir da dor. É raríssimo, né? É raríssimo se encontrar um ser humano no grau atual nesse planeta que não expanda sua consciência, não se torne mais evoluído, sem a necessidade de nenhum tipo de incômodo, né? Vocês podem até fazer essa pesquisa vocês mesmos a fundo, né? Investigarem, tendo em mente o que se entende por evolução, né? Ascensão. Você dificilmente vai encontrar. E é engraçado que essa dor, né, que nos atinge a todos, de maneiras muito distintas, claro, em momentos distintos de nossas vidas, por períodos também que podem ser muito diferentes, com intensidades diferentes, que pode vir no tipo espiritual ou mental, ou mesmo físico, né? Esse tipo de dor, ela sempre se vocês repararem, dentro dos limites que a gente pode tolerá-la. Mesmo que a gente chore e fale, eu não aguento mais, isso é demais para mim, no entanto, você permanece íntegro, né? Você não é despedaçado pela dor. Então essa dor vem na medida da tolerância, né? As coisas que a gente passa justamente na medida do que a gente pode suportar. É como se existisse alguma coisa que estivesse nos levando até os limites nossos, o máximo possível, mas sem ultrapassar esses limites, para a gente não quebrar também, que senão ela não teria uma função que o Baude diz que é a função de ensinar. Ensinar. E aí que a gente tem uma outra grande questão, né? A dor, né, que seria como um castigo, você pode ler assim de certa maneira, e ela só vai vir para quem pratica conscientemente o mal, né? Para quem uma pessoa que não tem ciência, não sabe o que está fazendo, não conhece determinado fenômeno, ela não merece sofrer e tudo mais. Não merece, mas acaba sofrendo para que aprenda, né? Que é esse último ponto aqui do ignorante, né? A pessoa que ignora leis, né, mecanismos de funcionamento do nosso universo, de nossa vida, de nossa evolução, ela pode, por exemplo, né, uma criança que põe a mão numa chapa quente de fogo. Ela não sabe, ela não tem a menor ideia de que a chapa está quente, que isso queima a mão e machuca e danifica os tecidos, né, da pele. Ela não tem a menor noção disso, ela não sabe, né? Se ela soubesse, ela não faria isso. Mas o fato dela não saber, dela desconhecer por completo, não significa que, quando ela puser a mão lá, a natureza vai falar, opa, vamos parar as leis, vamos localmente anular todas as leis, né, da transmissão de calor, né, a eliminar o tato da criança, não permitir que os tecidos dela sejam danificados, porque ela não sabe disso aí, né? Ela não tem a noção disso. Então vamos eliminar tudo, né? Para que ela não sofra, né? Mas isso não ocorre. Se a criança relar na chapa, ela vai se queimar, né? E poder ter um dano muito grande aí. Ela não merece sofrer, né? Mas ela deve sofrer para aprender que aquilo, né, existem leis, né, na natureza e que ninguém está isento dessas leis. Essas leis, elas não param, né? Elas não são arbitrárias. Elas não vão chegar, fulano aqui, a lei, vamos desligar a lei ali porque fulano tal, e vamos desligar ali porque ele ainda não chegou naquele nível tal, e vamos desligar aqui porque aquele, apesar de saber isso ainda, ele tem o seu tempo, né? E daí você teria
constante apagar, né, e ligar da lei, né, de várias leis, ou talvez um apagão por muito tempo, né, já que todo mundo no fundo é ignorante, né, desconhece todas as leis universais ou a lei única. Então daí você não teria, né, nenhuma lei atuando aqui, todo mundo vai vivendo como quer, né? E aparentemente tudo vai dando certo. E o ser vai se afundando cada vez mais até chegar ao abismo. Então, essa seria a consequência de você fazer isso, né? Você, olha, não é certo fazer isso, vai machucar o coitadinho. Então vamos acabar, né? Vamos remexer todo o universo para que comece a não valer as leis. Isso, assim, localmente, no espaço de tempo, considerando que você é a pessoa que vai se machucar, parece, não é certo fazer isso. Só que daí, se você for pensar bem, né, isso tem que começar a ser implementado em tudo, para todos, a todos os momentos. Então você não teria mais leis, você não teria ordem mais nesse universo. Então, eu não sei se vocês estão percebendo que não faria sentido a criança não se machucar, né? Às vezes pode até chegar na morte, né? Mas você não pode querer colocar tudo de cabeça para baixo, a obra de Deus, simplesmente pelo fato de que um pai, né, uma pessoa não tomou cuidado em deixar a criança longe da coisa, né? E considerando que o espírito é indestrutível, né, que é o ser é, mesmo que a criança morra numa coisa dessa, ela não vai ter sido afetada. Aliás, ela vai ter ganhado um aprendizado único, que na próxima encarnação ela já vai estar hiper, né, no subconsciente dela vai estar hiper esperta para as coisas físicas, né, mesmo que ela não tenha ciência, vai ser algo instintivo. Então, isso é preciso ser visto com muita profundidade para que você possa compreender corretamente. Então, vejam, a dor, então, quando você tem uma experiência tão dolorosa quanto essa, você aprende a não mais fazer aquela coisa, né? Daquele jeito, né? Ou não mais fazer alguma coisa mesmo, de fato. Porque daí agora você ganhou um aprendizado que nenhum livro, né? Nenhuma teoria, nenhum adulto, né? Nenhum sábio pode te dar, né? Que há próprio contato com a lei atuando num dos seus aspectos. Então, a dor, ela é tão mais intensa quanto mais intensa e frequente, quanto mais a gente não tem ciência de certas leis e a gente acaba se prejudicando. Agora, existem leis. Então, você, às vezes, o adulto conhece várias das leis, só que não conhece as leis superiores, né? Nesse sentido, criança e adulto são iguais, né? Bebês e adultos, né? Jovens e adultos, e idosos, né? São iguais. Pouquíssimos conhecem leis, né? Superiores, conhecem de verdade, né? E começam a viver de acordo com elas. Daí você vai ver que essas pessoas vão ter trajetórias substanciais de vida bem diferenciadas. E isso até se expressa numa vida boa, né? Em termos de mundo, né? Mundana. Só que estabelecer essas conexões é algo extremamente difícil devido à ignorância da imensa maioria dos seres humanos em perceber essas leis. Bom, mais à frente a gente vai continuar falando disso, mas antes de terminar a gente pode ressaltar alguns pontos aqui, nesses 3 pontos, para a gente entender melhor sobre essa dor. Bom, como eu já disse, ela sempre é na medida da tolerância. Ela tem até aquele famoso ditado, né, o Senhor, né, Deus nunca dá uma cruz maior do que aquela que a gente pode suportar, né, carregar. E
ela não aniquila a gente, mas, no entanto, ela não dá sossego. Ela, assim, ela não nos distrai por completo, mas não deixa a gente em paz, né? É como se fosse uma sessão de tortura, né? Alguns falam, eu preferia que me eliminasse, né? Mas o objetivo não é aniquilar, né? Que senão o ser volta para o zero. Mas é manter ele num estado de tensão contínua, ou limitando ele para que ele veja algo mais profundo dentro dele mesmo, né? Aí sobre essa questão do ignorante, né? Tem aquela frase já proferido pelo Rei dos Reis, que ele disse, né? Não basta ser simples como as pombas, que as crianças são. É imperativo também ser sagaz como as serpentes. Quer dizer, você não vai deixar de ser simples, mas você vai adicionar a sagacidade, a essa simplicidade. Então, muitos adultos são sagazes, mas não são simples como as pombas, né? Então, geralmente você tem, à medida que você deixa de ser, à medida que você vai ganhando sagacidade, você vai jogando no lixo a simplicidade, o que é um erro enorme, né? O que torna o ser humano sempre uma criatura incompleta. E daí, né, sobre essa dor que não aniquila, mas não dá sossego, né? É como eu nas minhas aulas, né? Como eu tento ser, né? Eu vou tensionando os alunos até o ponto, mas eu não destruo eles, né? Mas eu não dou sossego, né? Eu sempre estou puxando nos limites para que o ser consiga crescer. Então essa também é uma outra filosofia que eu implemento na minha profissão. Bom, nos próximos vídeos a gente vai falar muito mais a respeito dessa questão da dor. A gente vai relacionar com muitas coisas da vida, de tal modo que vai ser impossível uma pessoa chegar aqui, né, que tenha um pingo, né, de sanidade mental, de noção das coisas, vai ser impossível chegar uma pessoa e falar que essa exposição não possa ser nada útil à sua vida se ela realmente se propor a implementar, né, e começar a vivenciar essas coisas. Bom, é isso. A gente se vê. Até a próxima. Saudações fraternas.